Imagine a Amanda, mãe de primeira viagem. Ela tinha um hábito de dizer para si mesma: Eu nunca consigo guardar dinheiro. Até que um dia, ao ver o cartão de crédito quase estourado, ela decidiu que algo precisava mudar. Então, ela começou a observar como pequenos gastos, como delivery e compras online, estavam afetando as suas finanças. Amanda percebeu que o problema não era a falta de dinheiro, mas o impulso de gastar para se sentir melhor em um momento tão desafiador emocionalmente. E você, já se pegou pensando que economizar dinheiro parece impossível no seu momento atual? Ou qual foi a última vez que você sentiu o controle das suas finanças? Ou aquela brincadeira que todo mundo fala, né? A única coisa que sobra no fim do mês é mês. Eu sei, é frustrante, mas calma, vamos mudar isso juntas. Bem-vindo a mais um episódio do Diário Mãe por Sense. E no episódio anterior falamos sobre primeiros passos para lidar com a avalanche de emoções do puerpério. Se você ainda não assistiu, não ouviu, desculpa, eu aconselho você voltar àquele episódio, porque nós estamos fazendo uma sequência para que você consiga absorver o conteúdo e fazendo os exercícios de forma gradativa, combinado? Hoje, o nosso foco é explorar algo que talvez você não tenha percebido, mas pode estar impactando diretamente a forma como você lida com as finanças neste momento tão delicado, que são as histórias que você carrega sobre dinheiro. Você parou para pensar no que aprendeu sobre dinheiro ao longo da sua vida? Quais frases ou ideias marcaram você? Coisas como dinheiro não dá em árvore ou quem guarda tem. Então, essas coisas podem parecer inofensivas, mas muitas vezes se transformam em verdades absolutas que limitam as suas escolhas. E vamos aprender como que essas histórias surgem e, o mais importante, como podemos reescrevê-las para que elas trabalhem ao seu favor. Então, um pouquinho de informação que eu sempre gosto de trazer para você, que as nossas histórias sobre dinheiro, elas começam a ser construídas na infância. É uma relação, por exemplo, daquilo que você ouvia dos seus pais, dos seus avós, de pessoas importantes. O que você ouvia sobre dinheiro? O que você ouvia, ou como eles falavam, ou de que forma você absorveu a informação de pessoas que eram bem-sucedidas ou pessoas ricas? O que você traz dentro de você a respeito disso? Porque, segundo a psicologia, isso tudo são experiências familiares e culturais que moldam a forma como nós enxergamos o mundo financeiro. Então, às vezes você nem percebe, mas você tem uma frase que acaba sendo uma verdade para você e você nem questionou o que seria isso, ou porquê e da onde vem, tá? E existe várias pesquisas a respeito disso, né, de como você lidar e melhorar a sua relação com o dinheiro, e hoje eu trouxe duas. Uma delas é de uma pesquisa da Carol, que ela fala sobre o mindset de narrativas fixas e narrativas flexíveis. As narrativas fixas, elas nos prendem, são mentalidades limitantes, crenças limitantes. Em contrapartida, as narrativas flexíveis, elas nos permitem crescimento e aprendizado. Sabe aquela pessoa que quando você leva uma ideia nova para ela não é flexível, não aceita, nem ouve direito? E ela tem aquela verdade dela e ela não muda, não quer mudar e não aceita um aprendizado, um ensinamento novo, tá? Ela nem para pensar. Seria uma narrativa fixa. Já a flexível um exemplo, né, prático, seriam pessoas que a gente traz uma nova informação. Hoje, por exemplo, está ouvindo um novo episódio e aquela informação você checa, você avalia, vê se faz sentido ou não e adapta ou não, mas pelo menos você tem a flexibilidade de ouvir de uma forma mais aberta, tá certo? Então, vou dar um exemplo sobre essa questão do mindset fixo e flexível. Uma mãe que cresceu ouvindo que o dinheiro nunca é suficiente. Essa história ela pode trazer ou fazer com que ela sinta medo de gastar ou se sentir culpada por qualquer despesa, mesmo aquelas despesas essenciais. Mas, por outro lado,
Se a gente trazer para uma abordagem de mindset flexível, ela poderia transformar essa narrativa em, vou pegar um exemplo, eu posso aprender a organizar minhas finanças e viver de forma mais tranquila. Entende a diferença? Aqui também entra uma outra abordagem, que seria aquela segunda que eu falei que eu ia trazer hoje, que fala sobre o poder das afirmações positivas para transformar a nossa percepção. Então, quando você se vê repetindo uma história negativa, você pode substituí-la por uma frase encorajadora e construtiva para ser o primeiro passo de mudanças reais. Entendendo o impacto das nossas histórias financeiras, vamos começar a reescrevê-las. Eu vou ensinar um passo simples para você conseguir fazer isso. Então, são 3 partes. Então, primeiro, você vai identificar uma história negativa sobre o dinheiro que você repete para si mesmo. Vou dar um exemplo. Eu não consigo economizar nada. Segundo passo, questione essa narrativa. Pergunte, essa ideia é absolutamente verdadeira? Ela é verdade, eu aprendi, ou ela é apenas uma percepção que pode ser ajustada? Terceiro passo, crie uma nova narrativa para ela. Então, ao invés de você falar nunca sobra dinheiro para mim, você muda para eu estou aprendendo a criar um sistema que funciona para mim, mesmo que seja um pequeno começo. Isso foi só um exemplo, você pode usar para aquele que se encaixa naquilo que você tem ouvido na sua relação com o dinheiro. Combinado? Para deixar ainda mais claro, eu vou aplicar esses passos em situações práticas. Imagine que você está no mercado e vê algo fora do orçamento, mas é irresistível. Ao invés de dizer eu nunca consigo me controlar, tenta. Hoje eu vou priorizar minhas necessidades e deixar esse item para outro momento. Essa mudança, ela transforma a culpa em uma escolha consciente. Consegue perceber? Ou, vamos pegar um outro exemplo. Quando você vai decidir sobre algo para o seu bebê. E aí você fala assim, sei que isso é essencial agora? Ou, será que isso pode ser planejado para uma próxima compra? Tá? Então são pequenas mudanças que ajudam você a construir um relacionamento mais saudável com o dinheiro e tira aquele peso de decisões impulsivas. Então é aquela coisa, respira fundo, pensa, faz uma pergunta daquilo que você acredita e depois toma a decisão. Tá bom? Como eu expliquei no episódio passado, a impulsividade está muito ligada à ansiedade. E neste momento da maternidade, é tudo novo, é natural e esperado. Natural não, vamos dizer que é esperado que você tenha essa ansiedade exacerbada. Então, isso com certeza influencia nas suas decisões. Vamos para um outro exercício. Quero que você faça esse exercício, é uma continuidade, então você vai praticá-lo a semana toda. Então, vamos lá. Escreva 3 histórias negativas sobre dinheiro que você lembra de ter ouvido ou repetido ao longo da vida. Para cada uma delas, você vai fazer a seguinte pergunta: de onde vem essa ideia? Ela ainda faz sentido na minha realidade atual? Como eu posso reformular essa ideia para algo mais positivo e útil? Então, depois que você fizer essa pesquisa, você vai questionar essa história negativa que você tem e, por fim, você vai reescrever cada uma dessas histórias numa versão mais saudável. Então, você vai ler essas versões saudáveis todos os dias durante essa semana até o próximo episódio. Porque daí no próximo episódio nós temos a continuidade. Digamos que essa temporada é quase que um curso, não diria isso, mas seria a sequência de um curso. E você fazendo os exercícios, isso vai te ajudar muito. Reescrever histórias leva tempo, mas acredite, é possível criar uma relação mais leve e consciente com o dinheiro. Pequenos passos levam a grandes mudanças e você não está sozinho nessa jornada. No próximo episódio, vamos falar sobre como alinhar as suas escolhas financeiras com seus valores e objetivos de vida. E se você ainda não baixou o aplicativo PowerSense, lá você encontra um exercício complementar a esse episódio que vai aprofundar ainda mais a sua prática.
ele está liberado lá naquela aba principal, embaixo de podcast, ok? Um beijo grande. Também deixo aqui um bônus para você que ouviu o episódio até o final, que se você quiser refletir um pouco mais, ou você quiser uma ajuda para identificar de repente essas suas narrativas, me mande uma mensagem no Instagram e a gente conversa e muda essa forma ou essa relação. A gente pode fazer esse exercício juntas se você quiser, tá bom? Beijo grande, obrigado por me acompanhar e lembre-se, você está criando uma nova história e essa história nova ela é cheia de possibilidades, tá bom? Tchau e até semana que vem.